E hoje nós vamos falar sobre sonhos. E eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você diga assim, pastor, todas as outras ministrações até podem ser abençoadoras, mas eu não tenho sonhos em meu coração. Eu não tenho o que sonhar. Eu não tenho mais para onde ir. E eu gostaria de dizer para você que se você tem fé em Deus, e que sua vida está firmada no Senhor, sonhos de Deus vão surgir no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E eu espero que os nossos sonhos estejam de fato alinhados com o coração do nosso Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel. Joel no capítulo 2, versículo 28. Joel no capítulo 2, versículo 28. Essa palavra é uma palavra que nós vamos ler novamente depois no livro de Atos. Joel no capítulo 2, versículo 28, e a palavra do Senhor diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. A palavra do Senhor, e nesse texto, começa dizendo que depois derramarei. E o depois acontece em Atos, no capítulo 2, versículo 16. E a palavra do Senhor diz assim: e isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso foi profetizado por Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu dou graças a Deus porque nós vivemos esse tempo. Eu dou graças a Deus porque faço parte de uma família longeva. A pessoa mais velha da minha família, da nossa família, faleceu com 110 anos. E eu me lembro que eu estive com a minha bisavó quando ela tinha 108 anos. E depois que você faz alguns anos, você vai comemorando de 5 em 5 ou de 10 em 10. E nós comemoramos 100 anos da minha avó, da minha bisavó, e foi algo divulgado no jornal, a mídia veio filmar, etc. E nos 108 anos da minha bisavó, eu estive lá com ela, e eu falei: vó, o que a senhora pensa para o seu aniversário de 110 anos? Ela virou para mim e falou: filho, o meu sonho é que você esteja aqui no meu aniversário de 110 anos. Porque a coisa mais importante para mim é a minha família. E eu lembro que eu estive com ela no aniversário de 110 anos, e foi uma festa maravilhosa, e ela ainda muito lúcida de tudo que estava acontecendo, muito feliz. E ela sabia que eu morava longe, era o bisneto que mais morava longe. E ela falou: você veio de longe só para me dar um cheiro. Eu falei: foi, vó, a senhora disse que era o sonho da senhora e eu vim. E da parte da família da minha esposa, nós temos o bisavô, que é o pai do pai, que já tem vai fazer 101 anos. E ele tem sonhos no coração dele. E ele projeta, e ele vive a vida dele como se ele tivesse 40, porque ele acredita que ele vai viver assim. Ele não se importa assim com a idade dele. E isso é muito gostoso, porque tanto a minha bisavó quanto o meu bisavô, por parte da minha esposa, são pessoas que têm a sua vida nas mãos do Senhor. E quando nós temos as nossas vidas nas mãos do Senhor, nós temos a liberdade de sonhar independentemente da nossa idade. E muitos de nós queremos limitar os nossos sonhos pela idade que temos e pelo tempo que passou. Mas quem está em Cristo Jesus tem mais tempo para frente do que teve para trás. Porque o que nos espera é a eternidade com o nosso Senhor. E não há sonho maior no coração de um crente do que viver nas mansões celestiais. Então, que você possa se dar o direito de sonhar, porque o que Deus tem para nós são coisas muito maiores do que nós conseguimos planejar.
Visões e sonhos são projeções que nos despertam para um propósito. É verdade que muitas vezes nós temos sonhos ou desejos que são um pouco egoístas, é verdade. Mas os sonhos que vêm do coração de Deus são alinhados com o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E eu tenho sonhos no meu coração. Quando eu me mudei para Campo Grande, eu tinha sonhos no meu coração. E alguns sonhos o Senhor já tem realizado na minha vida, e eu sou por demais grato. E eu tenho certeza que é possível que alguns de vocês tenham sonhos que vocês têm convicção de que vão acontecer, porque estão alinhados com o coração de Deus, estão alinhados com os propósitos de Deus. E muitas vezes nós temos sonhos dentro de nós que são como sementes. Deus coloca sementes em nossos corações, planta em nosso coração, e no tempo certo há de germinar e brotar uma realidade. E frutos surgirão dos sonhos que Deus tem colocado em nossos corações. Eu lembro que nós estávamos um dia em viagem e estava nevando lá fora. E o pai falou assim: Deus me deu um sonho. E aí, poxa, quando alguém começa falando assim, você quer parar para ouvir o que é que essa pessoa... Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho que nós vamos ter alguém que possa nos representar um dia politicamente falando. E começou com um sonho. E é possível que hoje ainda nós possamos viver a concretização de um sonho. E bem verdade é que quando se estuda para preparar uma mensagem, você precisa de muita concentração. E hoje foi um dia difícil para me concentrar. Porque, apesar de ser um homem acostumado com isso, a parte de mim que se permite sonhar, estava sonhando. E eu estava hoje como quem sonha. E acreditando que os projetos de Deus vão se concretizar. E eu entendo que existem sonhos que são nossos, sonhos que são familiares, mas existem sonhos que são do corpo de Cristo. E é possível que nós hoje vivamos um sonho. Realizemos um sonho como corpo de Cristo, como comunidade global. E eu quero despertar você para que você entenda e saiba que os sonhos, eles são realidades. São coisas que Deus coloca em nosso coração. E Ele mesmo há de preparar um caminho para que estes sonhos se cumpram e para que o nome dEle seja glorificado. Essa semana eu conversava com alguém e eu dizia: olha, por favor, não me entenda mal. Mas tudo aquilo que Deus procura fazer é com que o nome dEle seja glorificado em tudo o que acontece em nossas vidas. E isso é maravilhoso. Porque se algo na sua vida vai acontecer, se um sonho na sua vida vai se realizar e vai glorificar o nome de Deus, é porque isso é grande. E a minha expectativa é que os sonhos que existem em seu coração sejam realizados para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Porque são coisas grandes, são sonhos grandes, são grandes projetos. E é isso que Deus tem para nós, porque nós somos um povo nobre. E o nobre projeta coisas nobres. E ele persevera na sua nobreza. E nós iremos perseverar nos sonhos que Deus tem colocado em nossos corações. E eu queria que você entendesse que não deve existir comparação de sonho com sonho. Porque cada um de nós tem um sonho diferente. Ontem eu falava aqui na Juventude Relevante, que apesar de sermos 7 bilhões de habitantes, nós não fomos feitos em larga escala, como os produtos são feitos. Cada um de nós foi feito na sua particularidade. E dentro da particularidade de cada um de nós, existe um sonho para cada um de nós. Existe uma conquista para cada um de nós. Existe uma ação do Espírito Santo que vai gerar algo que é único através da sua vida. E eu espero que aquilo que Deus tem falado no seu coração, você não pense que é uma loucura da sua cabeça. Porque muitos sonhos começam e nós compartilhamos e as pessoas dizem: isso é loucura. Mas depois que Deus realiza, eles falam: eu sempre te apoiei. Mas quem sempre nos apoiou foi o nosso Deus. Quem sempre nos apoia é o nosso Senhor. E nós estamos firmados na palavra dEle. E não apenas nas palavras das pessoas. Porque é verdade que as pessoas podem falhar.
Mas o nosso Senhor não falha jamais. O nosso Senhor permanece o mesmo sempre. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que volte atrás em sua palavra. Muito pelo contrário, o nosso Deus, Ele quando nos promete algo, quando Ele nos mostra algo, é porque Ele está dizendo, você vai chegar aqui. E nós passamos todos por algo chamado processo. E é preciso que nós saibamos viver os processos de Deus. Eu não acredito que Deus coloque processos em nossas vidas que sejam para nos amaldiçoar. E até aqueles que são mais amargos e dolorosos são usados pelo próprio Deus como degraus para que subamos e estejamos cada vez mais próximos do nosso Senhor. Eu entendo que cada vitória que nós temos, independentemente da guerra que tivemos, são sonhos que vão se realizando. E como é importante comemorar cada coisa que nós conquistamos. Porque muitos de nós não têm esse costume de comemorar, de celebrar. Mas é importante celebrar cada pequeno processo do sonho que você conquista. É possível que pessoas aqui tenham sonhos de serem juízes, por exemplo. E para se tornar um juiz é uma longa caminhada, é verdade. Você tem que se formar na escola, se formar em direito, prestar o OAB, e são vários testes até você chegar. E se você tem esse sonho, e você passou no vestibular apenas, comemore. Porque é o início do processo de um sonho. Se você tem um sonho de abrir uma empresa, e você só está com a papelada, mas já deu certo, comemore, porque é o início da sua empresa. Nós temos que aprender a celebrar os sonhos que estão sendo conquistados pouco a pouco também. Paul Howe, ele diz o seguinte: o mundo de um cego é definido pelo seu tato. O mundo de um homem ignorante pelos seus limites de conhecimento. O mundo de um grande homem é definido por sua visão. E nós temos a história na Bíblia de um homem que teve sonhos e visões. E ele se tornou um especialista em sonhos e interpretação de sonhos. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 5. Nós temos a história de José do Egito. E José, ele tem alguns sonhos. E é preciso que entendamos que o sonho é a ponte que te conecta ao teu propósito. Sonho é o meio pelo qual você vê o futuro. E eu gostaria que você pudesse ver o seu futuro hoje através dos olhos da fé. E a palavra do Senhor diz assim: teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. O odiaram ainda mais porque eles já o odiavam, porque ele era o queridinho do papai. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José um outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? José tinha sonhos ousados, mas José estava vendo o futuro. E muitas vezes nós não aceitamos os sonhos que temos, porque imaginamos que é impossível vivê-los. Ou, quando começamos a viver o início do processo dos nossos sonhos, queremos desistir. Fico imaginando se José tivesse desistido do seu sonho, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. E José começa a viver um processo em que ele se torna especialista em sonhos. E em tudo aquilo que José era colocado, ele se tornava o líder.
José vai para a casa de Potifar. E dentro da casa de Potifar ele é perseguido. Ele então é lançado na prisão. E dentro da prisão ele se torna o líder dentro da prisão. E dentro dessa sua liderança ele ouve e começa a ouvir sonhos dos outros que estavam presos com ele. E ele começa a interpretar os sonhos daqueles homens. E tudo aquilo que ele interpretava acontecia conforme ele tinha dito. Até que um dia, o próprio faraó tem um sonho. E lembram-se que existe um interpretador de sonhos, um especialista em sonhos, que estava preso. Tiram então José do calabouço e ele consegue interpretar os sonhos de Faraó. José então é colocado como o segundo sobre todo o Egito. Daí então começa a se desenrolar e se aproximar tudo aquilo que José havia sonhado. José não queria governar sobre os seus irmãos e sobre os seus pais de uma forma negativa, mas a forma que Deus usou para salvar a vida dos seus irmãos e dos seus pais foi colocando José como líder e governante sobre a vida deles. Então todo o plano de Deus vai sendo montado através da vida de um homem. Depois, vocês sabem, todos vão morar no Egito. Depois todos se tornam escravos. Depois Deus levanta um outro homem para livrá-los. E os sonhos de Deus sempre vão acontecendo. E Deus sempre vai usar pessoas, para que os sonhos dele sejam realizados aqui na terra. E a minha expectativa é que Deus possa usar você para que os sonhos dele se realizem. A minha expectativa é que Deus use a nossa igreja para que os sonhos dele se realizem. A minha expectativa é que Deus use as suas células, use a sua liderança, use a sua influência, use as ferramentas que Deus tem colocado em suas mãos para que a boa vontade dele aconteça em nossa cidade. Eu tenho algo no meu coração. O meu desejo é ver a igreja evangélica, a comunidade global, espalhada sobre a face da terra. Que nos grandes países exista uma comunidade global, que em cada cidade do nosso estado exista uma comunidade global, que exista essa influência de um povo que ama Jesus Cristo, que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e essa marca do nosso Senhor possa ser estendida onde nós estivermos, e que os sonhos de Deus possam nos acompanhar sempre, e que nós possamos sonhar tanto, que nós possamos impulsionar as próximas gerações a serem sonhadores dos sonhos de Deus e levar a palavra do Senhor onde existirem pessoas que precisem ouvir a palavra do Senhor. Nós vimos na história de José que quem sonha gera desconforto em algumas pessoas. É bem verdade que nós não devemos compartilhar os nossos sonhos com qualquer pessoa. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir aquilo que você tem sonhado. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir aquilo que Deus disse para você. Porque Deus não disse para elas, disse para você. E elas ficam perguntando, por que Deus não disse para mim também? Por que Deus não me escolheu também? É porque você tem sido fiel ao Senhor. É porque você tem sido correto ao Senhor. É porque Deus não escolhe mentes sonhadoras. Deus escolhe corações sonhadores. E os corações sonhadores devem estar conectados com o coração de Deus. E se o seu coração está conectado com o coração de Deus e Ele tem te dado sonhos, não compartilhe com qualquer pessoa. Compartilhe com quem vai sonhar junto com você. Assim como nós vimos com José, quem sonha muitas vezes é tido como soberbo. Porque nós não conseguimos ver o futuro. Nós não conseguimos decifrar aquilo que vai acontecer lá na frente. Olha para o teu passado um pouquinho. Você conseguiu planejar tudo aquilo que Deus realizou na sua vida? Porque eu não. Eu não consegui planejar todas as bênçãos que o Senhor realizou na minha vida. Tem sonhos que vivo hoje que às vezes nem acredito de tão verdade que é, que tão diferente que é daquilo que eu tinha imaginado para mim mesmo. Porque eu sei que eu estou vivendo aquilo que Deus colocou em mim. E isso não é uma soberba, mas as pessoas não entendem muitas vezes. Eu lembro que uma vez nós estávamos numa viagem e o apóstolo postou uma foto. A gente estava comendo, como qualquer pessoa come. E alguém comentou, denegrindo aquele momento que nós estávamos... A gente estava almoçando.
Não tinha nada demais. E nós vimos ali uma ação de ciúmes, de inveja, de não sei. Mas nos nossos corações não existe inveja, amém? No nosso coração não existe ciúme. E nós devemos aprender a celebrar a vitória dos outros. Porque isso é uma ação de quem tem o coração sarado. Quando você vir que alguém conquistou algo, não pergunte de onde ele tirou aquilo, só celebre. Com que dinheiro que ele comprou isso? Com que dinheiro que ela conquistou aquilo? Celebre. Porque você não sabe a forma miraculosa que Deus criou na vida daquela pessoa para realizar aquilo que ela está vivendo. Então nós devemos celebrar, porque quando nós celebramos as conquistas dos nossos irmãos, nós estamos celebrando as bênçãos de Deus na vida dos nossos irmãos. Então nós temos que ter esse coração deliberado para comemorar com as pessoas. E quem tem sonho, precisa apreciar o sonho do outro. É difícil às vezes você apreciar o sonho do outro, que é muito maior aparentemente do que o seu. Mas é como eu disse, apesar de sermos 7 bilhões, não fomos feitos em larga escala. Deus colocou em cada um de nós sonhos que podemos realizar. Sonhos que não vão nos afastar dele. Eu ouvia de um amigo pastor sobre uma família na igreja dele que tinha conquistado um grande bem. E eles tinham conquistado uma chácara. E estavam todos felizes por isso. Oraram muito tempo por isso. A igreja orou, ele orou. E a primeira coisa que eles fizeram quando conquistaram aquele bem foi desaparecer da igreja. Eles passaram meses sem frequentar a igreja. E aí eu fiquei me perguntando, essa bênção de Deus, que é de fato uma bênção, fez com que eles esquecessem o Deus da bênção. Porque, queridos, apesar das bênçãos que Deus tem para mim, eu não vim para Deus por causa das suas bênçãos, eu vim para Deus por causa do abençoador. Nós não podemos confundir as coisas. Deus é abençoador, mas Ele espera que nós tenhamos com Ele um relacionamento. Então eu espero que as bênçãos e os sonhos que recaiam se realizem na sua vida, jamais te afastem do propósito do Senhor. Porque como diz em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, parte A, porque como imaginou na sua alma, assim é. Como imaginou na sua alma ou no seu coração, assim é. Nós temos que entender este poder da imaginação. Deus, Ele coloca muitas vezes coisas em nossos corações que nós vemos, nós imaginamos e assim é. Se você acreditar que pode, você pode. Se você acreditar que você não pode, você não pode. E talvez você possa pensar assim, mas pastor, isso não é coisa de treinamento de coach, não. Eles que às vezes usam o que está na Bíblia. Mas isso é incontestável, é a palavra do Senhor. Do jeito que você imaginar vai ser. Olha, eu quero uma casa desse jeito, desse tamanho. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir. Não, se você acha que você não vai conseguir, você não vai. Se você acha que você vai, você vai. Porque a fé, ela tem o poder de transformar o que não era no que é. A fé tem esse poder de transformar tudo aquilo que aparentemente não iria acontecer, porque nós contamos com as poderosas mãos de Deus para realizar os projetos que Ele mesmo colocou em nosso coração. O Espírito Santo, ele se associa aos nossos pensamentos. Se nós pensarmos de forma negativa, vai ser negativo. O Espírito Santo não pode fazer nada. Mas se nós pensarmos de forma positiva e abençoadora, o Espírito Santo, ele há de fazer com que aconteça aquilo em nossas vidas, porque o Espírito Santo, ele trabalha ao nosso favor. Se você acredita que vai ser derramada a cura, vai ter cura. Se você acredita que vai ter provisão, vai ter provisão. Se você acredita que vai ter salvação, vai ter salvação. Tudo depende também da declaração dos seus lábios. O que é que você tem falado? Nas conversas íntimas que você tem com o seu coração, o que é que você tem falado? Porque aquilo que nós declaramos se torna uma verdade. E nós muitas vezes nos prendemos às nossas palavras. E é preciso que nós nos prendamos a palavras que nos libertam, a palavras que nos impulsionam,
as palavras que nos fazem crescer, as palavras que estão alinhadas com a palavra do nosso Deus, porque as palavras, elas são sementes. E as palavras de Deus são sementes em nossos corações. E é preciso que nós possamos acreditar nisso. Esses sonhos e visões que temos vivido e desfrutado de tudo aquilo que o Espírito Santo tem derramado em nossas vidas. Eu queria que você fechasse os olhos por 10 segundos. Se permita sonhar agora. Sonhe com a tua casa, com a reforma, com o seu carro, com a sua formatura, com o seu casamento, com a sua família no altar, com a igreja prosperando, com a sua célula multiplicando. Sonhe com a salvação da sua família. Sonhe com o crescimento da tua empresa. Sonhe com os cargos acima que tem. Você conseguiu ver? Deus, em nome de Jesus, nós concordamos agora com estes sonhos. Para que o teu nome seja glorificado neles. Para que o nome do seu filho seja glorificado neles. Nós concordamos agora com esses sonhos. E que eles se tornem realidade. Em nome de Jesus. Se você acredita, você aplauda ao Senhor. Porque é Ele quem vai realizar. É Ele quem vai realizar. Em nome de Jesus. Walt Disney, ele foi o criador de muitos dos desenhos que nós temos hoje. E ele tinha uma frase que ele dizia: se você consegue sonhar algo, você consegue realizar. E quem vê o tamanho da Disney hoje, talvez nem imagine que o primeiro Mickey que ele desenhou era horrível. Pensa num rato feio. Era um ratinho esquisito. Os primeiros esboços que ele fazia era um rato que parecia que tinha sido esmagado numa ratoeira, tadinho. Mas hoje é um dos maiores, se não o maior centro de diversão do mundo. Para quem já esteve na Disney sabe que é um parque fantástico, fora tudo aquilo que é agregado. E é uma empresa que cresce a cada dia mais. Começou com um homem sonhando e acreditando no seu sonho. O pastor César Castellanos, ele tem um livro. E o título desse livro, e uma frase que ele usa muito é: sonhas e ganharás o mundo. Um homem que tem pregado o evangelho dia após dia e tem espalhado o evangelho através de pastores, missionários e igrejas que têm sido abertas ao redor do mundo. Eu quero concluir com uma frase de um pastor cristão americano que disse assim: eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e ações, não pela cor da sua pele. O nome desse pastor era Martin Luther King. Um homem que causou uma revolução nos Estados Unidos. E até hoje deixa um legado de uma luta na sociedade baseado na palavra de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas por cor, por classe social, por nada. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e tenha sonhos, e os seus sonhos sejam realizados aqui na terra. É nesse Deus que eu acredito. É esse Deus que eu sirvo. E dia após dia continuarei servindo ao meu Senhor, que coloca sonhos em meu coração e realiza sonhos. E muitas vezes realizações que eu jamais imaginaria que aconteceriam. E eu descubro que aquilo era uma obra dele dentro de mim. Eu quero ler para você, encerrando, o que está em Mateus, no capítulo 21, versículo 22. Eu queria que colocasse na tela, por favor. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis.
crendo. Não é um pedido aleatório. Não é um pedido como quem pede um lanche em algum fast food. É um pedido com fé. E eu espero que você saiba pedir. Porque Jesus disse que tem gente que não recebe porque pede mal. Mas que os nossos corações hoje estejam inclinados à boa vontade do nosso Deus. E que os nossos pedidos em sua presença sejam pedidos que glorifiquem o nome dele em nossas vidas. Deus, nós te agradecemos por essa tarde. Nós te agradecemos, Senhor, por estas vidas. Nós te agradecemos por estes sonhos. Que o Senhor continue realizando sonhos em nossas vidas. Que o Senhor continue realizando, Senhor, sonhos que glorifiquem o teu santo e poderoso nome. Que o Senhor coloque em nós a semente do sonhar. E que nós possamos viver o melhor dessa terra. É no nome de Jesus, aquele que vive e reina, que eu oro. Amém.